Yo, Geeks, tudo em cima? O capítulo 1151 de One Piece nos confirmou uma das maiores exibições de Haki do Conquistador do mangá, a Rajada de Musamá. A gente pôde observar no capítulo 1151 algo que concretizou o que já estava sendo mostrado no capítulo 1150. Tava ainda na dúvida até onde esse Haki de Imu poderia ter ido, e agora nós temos plena certeza da forma como se expandiu por toda Elbaf. Mas, analisando todas as demonstrações de Haki do Conquistador no mangá de One Piece, qual foi a maior até agora? Luffy contra o Kaido, Imu, Joy Boy ou Shanks? Vamos discutir agora, depois da vinheta. Em vários momentos do mangá de One Piece, principalmente depois ali do time skip, vemos rajadas e raios do Haki do Conquistador abrangendo ainda mais a obra. Desde ali que a gente retornou do time skip, logo depois da saga de Marineford, né, no meio da Ilha dos Tritões, nós observamos que o Oda tem escalonado essas rajadas, essas situações em que os personagens estão utilizando o Haki do Conquistador de uma forma muito, mas muito maior. Algo que definitivamente começou ali com o Doflamingo, né? A gente observa esses pequenos clashes do Luffy com o Doflamingo e escalaram para algo para rachar os céus. E agora nós vemos até mesmo ilhas inteiras sendo cobertas com Haki do Conquistador. Caraca, a gente realmente está escalonando isso de uma forma muito interessante, porque não é de uma hora para outra, não é de um momento para outro. Tudo bem que lá no Shanks versus ali o Barba Branca, nós tivemos já o rachar das nuvens, né? O limpar dos céus mediante ao clash dos dois personagens, mas nada ali de rachada, de raios envolvendo ao Haki do Conquistador. Não, a gente foi ter mais sobre isso depois ali do time skip, o que marca de uma forma bem interessante como o Oda vem escalonando ainda mais essas habilidades e esses poderes. Então, meus amigos, quais são os momentos que mais marcaram, que a gente pode cravar como os maiores momentos de Haki do Conquistador da obra de One Piece? Não tô dizendo assim daquele momento que mais tem aura. É aquele momento em que a gente observa uma situação em que se acumula um poder do Haki do Conquistador tão absurdo que a gente fica assim, caraca, eu acho que esse é o maior feito de Haki do Conquistador do mangá. É o que a gente vai discutir nesse vídeo. E antes de a gente começar a levantar toda essa discussão, eu queria que você deixasse o seu like, se inscrevesse aqui no canal e também compartilhasse esse vídeo com seus amigos. É muito importante você reagir aos nossos conteúdos e também comentando para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos conteúdos de One Piece. E sabe como você pode nos ajudar ainda mais? Se tornando membro aqui do canal e mandando o seu valeu. Continue a nos fortalecer para que a gente consiga trazer ainda mais conteúdos de One Piece aqui no Geek Brasil. O primeiro ponto que a gente vai se destacar aqui é com certeza Luffy versus do Kaido. O Luffy, ele faz ali uma mão de Haki do Conquistador, uma mão assim gigantesca ali de Haki do Conquistador, quase do tamanho da ilha de Onigashima. Da mesma forma como o Kaido esteve ali na sua forma flamejante ali final, o que também acarreta de que o Kaido nessa forma também estava repleto de Haki do Conquistador, como a gente observa o clash acontecendo, né, do Kaido indo pra cima ali da mão do Luffy e o Luffy socando o Kaido sem encostar nessa sua forma flamejante. Era até então o maior feito aqui de Haki do Conquistador que nós já tínhamos visto na obra, porém, como nós vimos nos capítulos recentes, parece que esse feito estava incompleto. Ainda faltava algo até mesmo para o Kaido. Quando a gente começa a observar os feitos ali de Imu, de Joy Boy e até mesmo de Shanks, que a gente observa no final ali de Wano, fica bem claro que por mais que os feitos do Kaido e do Luffy estivessem em situações extremamente absurdas, ainda mostrava claramente que o poder do Haki do Conquistador deles, ou até mesmo do Haki comum,
tava ainda faltando alguma coisa. Então, nós começamos a escalonar o Haki do Conquistador em One Piece através dessa porrada e desse combate entre Luffy e Kaido. Aí nós vamos para outro patamar, né? Porque nós temos então Shanks versus Aramaki. Com o Shanks lá na PQP, a quilômetros de distância de Wano, e com o Aramaki perto do centro da ilha, na capital das flores, o Ruivo trava o Aramaki com seu Haki do Conquistador. E não só trava, como desfaz a sua forma transformada pela sua Akuma no Mi. Como nós viemos a ver ali no capítulo 1056, capítulo 1055, agora não falha a memória, nós observamos o Aramaki estando na sua forma transformada, né, na sua forma meio que completa da sua Logia, do seu poder ali da Logia. E aqui a gente observa o Aramaki voltando à sua forma humana, sendo forçado a voltar à sua forma humana pelo Shanks, como se sua vontade fosse sobrepujada à vontade ali do Ruivo, impedindo ele de continuar a sua batalha, impedindo ele de continuar invadindo ali a região de Wano, a capital das flores. Alguém que foi capaz até mesmo de controlar o corpo de outra pessoa. Olha só, o Shanks sendo capaz de controlar o poder de uma pessoa, impedindo com que ele seguisse adiante. Onde será que nós já vimos isso, hein? Onde será que nós já vimos isso? Nós vimos isso com Imu, usando a mesma perspectiva com a Gunko. Olha só, presta atenção nessa onomatopeia que o Roberto mesmo acabou meio que comentando numa das análises dele lá no X. O Roberto Rodrigues, que é o antigo tradutor ali de One Piece, ele diz que essa onomatopeia, quando o Imu sobrepuja ali a vontade da Gunko, essa onomatopeia é para indicar uma possessão. E essa onomatopeia também aparece aqui, ó, como vocês estão observando. Então, pelo que dá a entender, o Haki do Conquistador também consegue fazer com que os personagens domem os corpos de outras pessoas. O Shanks, ele trava ali o corpo do Aramaki, mas ele respeita a sua liberdade. Ele não vai controlar o corpo do Aramaki e fazê-lo sair de Wano. Ele tá lhe travando, está desfazendo a sua forma ali da sua Akuma no Mi, mas ao mesmo tempo está ali travando, impedindo com que ele consiga avançar com suas habilidades, da mesma forma como Imu faz com a Gunko lá em Elbaf, né? Da mesma forma como a Imu faz com a Gunko ali em Elbaf, para conseguir controlar os seus poderes e tomar as suas habilidades. Então aqui está uma característica extremamente interessante ali da Gunko e da maneira como isso pode ser abordado ainda mais na história de One Piece, dando ainda mais destaque e detalhes impressionantes para a trama. Temos então o feito de Joy Boy em Egghead, quando o Emmet acaba liberando ali o Haki do Conquistador do Joy Boy. Vemos a ilha de Egghead ficar pequenininha e o Haki dele ser liberado para tudo quanto é lado, mostrando realmente o seu poder absurdo. Dessa forma, ele anula os poderes de todos os Gorosei, fazendo-os voltar às suas formas humanas. E até mesmo os manda de volta para Mary Jose. Todos estavam transformados, né? Todos estavam nas suas formas transformadas. O Haki do Conquistador ali do Joy Boy, eu já ia falar do MF, mas o Haki do Conquistador do Joy Boy foi lá e desfez todas essas formas. O feito dele pode ser questionável na questão de escala em relação ao Shanks, visto que o Shanks estava fora de Wano, estava muito, mas muito longe de Wano, e ele conseguiu chegar o seu Haki do Conquistador até o lugar onde o Aramaki estava. Mas nós temos 3 pontos aqui que reforçam a ideia de como o Joy Boy é extremamente quebrado. O Joy Boy só tinha colocado uma fração do seu Haki do Conquistador no nó do MF, né? Então, tipo assim, é só uma fração. O Shanks estava lá, né? Corpo, faltando ali um pedaço do seu braço, mas seu corpo estava lá, o que já coloca aqui um buta feito do Joy Boy neste nó do MF. O Shanks anulou a transformação de uma pessoa, de um almirante, enquanto ali o Joy Boy anulou a transformação de 4 Gorosei, que vêm ali, que possuem as habilidades
derivados diretamente de Imu-sama. E falando sobre ali Imu, nós observamos Imu ficando de joelhos perante o poder de Joy Boy. Imu puto da vida ali perante sentir o poder de Joy Boy, e dá até pra ver que ele está tremendo. Não sabe se é tremor de raiva ou se é realmente sim um tremor de frustração, mas o fato é que Imu está tremendo ali e está puto da vida, né? Tá realmente irritado com as atitudes ali de Joy Boy. E então finalmente temos o feito de Imu em Elbaf. Imu então, como nós vimos, é capaz ali de sobrepujar o corpo de alguém. Não sabemos se isso ainda é feito pelo Haki do Conquistador com toda certeza, mas como já disse no esquema das onomatopeias, tem tudo para ser, né? Parece realmente ali que mostra mesmo que seja a onomatopeia, né? Porque como a gente falou, o Shanks, ele trava ali o corpo do Aramaki, assim como o Imu sobrepuja a vontade relacionado ao próprio corpo da Gunko. E faz todo sentido se a gente parar pra pensar, porque o que o Haki do Conquistador ele faz? A sua vontade sobrepuja as pessoas que estão à sua volta. E se a vontade dessas pessoas forem mais fracas, o que rola? Elas desmaiam, né? Acabam desmaiando. Aqui o que rola é que se o Haki do Conquistador de Imu é tão avassalador, ela consegue, ou ele consegue ali sobrepujar a vontade de outra pessoa, assim como o Shanks fez com o Aramaki e assim como Imu acabou fazendo com a Gunko. Se isso for mesmo verdade, a manifestação do Haki do Conquistador de Imu pode ir de Mary Juice até Elbaf, o que já é um feito extremamente assim inacreditável, né? Um Haki sair de Mary Juice e chegar até em Elbaf. Tudo bem que Elbaf já é quase ali no final da Grand Line, né? Quase perto ali da relação em direção a Mary Juice, mas mesmo assim já é um feito absurdo de distância. Até agora é o feito assim de distância mais inacreditável. Mas tudo ainda fica no campo da teoria. Mas se toda essa utilização de Imu, do Haki do Conquistador, para sobrepujar a Gunko faz parte do campo da teoria, por outro lado, Imu é também o detentor da maior rajada de Haki do Conquistador da história. Não tem como realmente aqui discutir. A metrificação de Elbaf é algo absurdo e os raios de Haki de Imu viajaram até mesmo do mundo do sol para o submundo, o que mostra um lastro absurdo do poder de Imu-sama. Então, não só mostrando para nós que o escalonamento era algo gigantesco já na ilha de Elbaf, caraca, os gigantes têm 20, 30 metros, meu amigo. Imu virou um pontinho ali na imagem, enquanto os gigantes ficaram pequenininhos. Olha para vocês verem o tamanho da rajada do Haki do Conquistador de Imu. E além disso tudo, Imu ainda chega a provocar o Luffy, chega a provocar ali quem é este novo Nika, e desta forma vai atrás ali do Luffy, mandando diretamente o seu Haki do Conquistador para que ele mostre as suas caras, para que o Luffy mostre ali a sua cara mediante a estar no submundo. Eu ainda acho que o Oda vai nos dar um momento do Roger, assim, no auge, né? Mostrando uma rajada do Haki do Conquistador tão absurda quanto também ali da forma como nós vimos de Imu e também de Joy Boy. Porque eu não acho que o Kaido utilizou o Roger como um parâmetro à toa. Senão ele teria usado o Shanks como parâmetro, né? Visto que o Kaido provavelmente nas suas indas e vidas já deve ter lutado com o Shanks em algum momento. Não sei se ele pensa em fazer algo assim com o Barba Branca, mas o momento é God Valley. Inclusive, se o Gaban reconheceu o Haki do Conquistador, se supostamente o Gaban reconheceu o Haki de Conquistador de Imu, já sabemos de onde pode ter vindo ali esse reconhecimento. Nós já podemos entender da onde o Gaban pode ter visto esse reconhecimento do Haki do Conquistador, visto o quanto essa saga pode ser extremamente problemática. Eu sinceramente não sei também se o Oda vai mostrar a história de Joy Boy no passado, para não gerar um completo paralelo do que vai acontecer no combate do Luffy contra Imu, mas ele também merece algo assim. Ter visto ele agindo com apenas uma fração do seu poder
nos deu aquilo, imagina como que foi o combate contra Imu-sama durante o século perdido, durante o combate, durante ali o século perdido. Acho que agora o Oda começou a escalonar as coisas de forma extremamente absurda e ele não vai mais parar até o mangá acabar. Pelo menos até alguém cravar o seu Haki do Conquistador em todo mundo. Nós temos uma teoria muito interessante aqui, né, de que Hoisting the Color significa para você hastear a sua bandeira, né, hastear a sua bandeira. E a gente tem uma teoria de que o Haki do Conquistador ele pode ser visto como uma bandeira no mundo de One Piece. E o que tem feito os Akumados não nadarem no mundo de One Piece seria o Haki do Conquistador de Imu-sama. Então as peças vão se encaixando, os pontos realmente vão se equivalendo e nós vamos chegar no momento em que talvez alguém vá cravar o Haki do Conquistador em volta de todo o globo de One Piece.